Vamos lá, direto ao ponto para essa análise incrível. Imagina só juntar engenharia elétrica, física de partículas e filosofia antiga na mesma equação. Pois é exatamente isso que o pesquisador Natanael da Silva Santos fez, e com a ajuda de inteligência artificial. A tese levanta uma ideia de cair o queixo. O cosmos não é um simples amontoado de matéria solta no espaço, mas sim um circuito gigantesco, superdinâmico e criado com um propósito muito específico. Ou seja, o universo seria um sistema maravilhoso rodando em malha fechada. Para começar, o estudo destrói aquela velha ilusão da matéria estática. Pensa no seguinte: levantar as paredes de uma construção é só metade do caminho. Uma casa recém-construída, cheia de fios e canos, é só um baita potencial inerte enquanto estiver totalmente vazia. Ela só passa a existir na sua plenitude funcional quando alguém vai morar lá, sabe? Quando a água finalmente corre pelos canos e a eletricidade acende as luzes sob demanda. É aí que a coisa muda de figura, e isso altera completamente como a gente enxerga a fundação de tudo ao nosso redor. E é exatamente aqui que entra um conceito super importante da engenharia: o comissionamento. Na prática da eletrônica, não adianta nada montar um circuito e deixar ele parado na bancada. A gente precisa testar ele sob carga máxima. Os autores da pesquisa pegam essa mesma regra e aplicam para o universo inteiro. A proposta é que a matéria só alcança o seu propósito real, o seu famoso telos, quando está rodando num regime dinâmico de trabalho contínuo. Afinal, construir um sistema astronômico que não vai operar não faria o menor sentido. Seria um desperdício colossal de energia. Então, para entender direito essa álgebra da existência, nós vamos decodificar 5 pontos-chave: o 13 imutável, o hardware inerte do 6, a centelha booleana, o circuito cósmico de 377 ohms e, por fim, a criptografia antiga. Começando pela primeira parte, o 3 imutável, que funciona como o grande chassi universal de toda a realidade. Os autores mostram com exemplos muito contundentes que o número 3 é o limite matemático mínimo para qualquer estabilidade. É só olhar em volta. As 3 dimensões do espaço que a gente já conhece, os 3 quarks que formam os baryons estáveis, tipo os prótons e nêutrons, até a termodinâmica precisa dos 3 estados básicos, sólido, líquido e gasoso. E na engenharia elétrica, o sistema trifásico é literalmente o que garante a geração de um campo magnético equilibrado sem colapsar a máquina. O 3 atua quase como uma enorme viga de contenção de todo o universo. Mas ter só a infraestrutura não faz o trabalho duro, não é mesmo? E isso nos leva à parte 2, o hardware inerte do 6. Perfeito, mas completamente sem energia. A fonte defende que o 6 representa perfeição estrutural absoluta, mas totalmente desenergizada. O exemplo clássico aqui é o carbono, que é a base física da nossa biologia orgânica. Adivinha qual é o número atômico dele? Exatamente 6. Na matemática, o 6 é o primeiro número perfeito. Agora, puxando para a eletrônica, o 6 seria aquela placa de circuito montada lindamente em cima da bancada de testes, mas com o disjuntor principal desligado. Ela é perfeita, só que não tem um pingo de energia rodando ali. E é aqui que a coisa fica boa. A terceira parte é a centelha booleana, a passagem daquele potencial estático direto para a operação real. Essa tabela ilustra de um jeito genial a fórmula principal dessa álgebra cósmica. Quando a gente pega aquele estado inerte de matéria pronta, o nosso número 6, e injeta o bit 1 da lógica booleana, que representa a corrente elétrica, a energia ou o sopro de vida, bum! O sistema todo é elevado instantaneamente para o estado 7. O 7 é o sistema operando em plenitude. É literalmente a gente ligar a placa de circuito na tomada. A tese argumenta que esse estado 7 é o código de runtime do cosmos. É o momento em que a máquina está ligada e entregando o que foi projetada para fazer. E olha onde isso aparece na natureza. Na química quântica, os átomos organizam os elétrons num limite máximo de 7 camadas para garantir estabilidade. Na biologia, o pH neutro perfeito para uma célula funcionar direitinho sem corrosão é rigorosamente 7. E a própria luz visível só entrega sua informação operacional completa quando se divide em exatamente 7 cores. É como se o número 7 fosse o atestado de que o universo está funcionando a todo vapor. Mas tem um detalhe técnico super importante aqui. E se a gente puxar o plug da tomada? Bom, a fórmula de desativação mostra que remover aquele bit 1 ativo não destrói o hardware físico. O que acontece é que o fluxo dinâmico simplesmente para na hora e o sistema cai imediatamente do estado 7 de volta para o estado 6, retornando para aquela matéria estática que está pronta, mas inerte. Seguindo em frente, vamos para a parte 4, o circuito cósmico de 377 ohms. É hora de falar de astrofísica em macroescala. Na física, o espaço vazio entre os planetas não é um isolante absoluto. Na verdade, ele funciona como uma linha de transmissão gigantesca
de alta fidelidade que tem uma resistência intrínseca, medida e muito específica às ondas eletromagnéticas. E essa resistência, que a gente chama de impedância, é cravada em aproximadamente 377 ohms. Para os autores, esse número 377 não é nenhuma coincidência do acaso. Ele seria a prova física de um casamento perfeito de impedância em escala cósmica. Repara bem na matriz. O dígito 3 é a física base do vácuo, o chassi imutável. O primeiro dígito 7 seria o nosso Sol, atuando como um transmissor operando sob carga. E o segundo dígito 7 seria a Terra, o receptor também sob carga plena. É essa matemática exata e cravada que garante a transferência máxima de energia entre a estrela e o nosso planeta. Tudo sem causar um curto-circuito ecológico no meio do caminho. Sensacional, não é? E agora chegamos na parte 5 da nossa análise, a criptografia antiga, a linguagem oculta do próprio construtor. Quando a gente mergulha nos textos originais do hebraico lá em Gênesis, os autores pontuam algo fascinante. Aquela famosa história do sétimo dia nunca foi sobre cansaço físico. A palavra Shabat indica apenas que a montagem do hardware foi finalizada. Já a raiz nuash era o termo usado na antiguidade para descrever quando uma divindade tomava posse de um templo. Ou seja, o sétimo dia seria o evento de comissionamento cósmico, o exato momento em que o construtor supremo vira o disjuntor principal e coloca o universo inteiro para operar em regime dinâmico. Se a gente der uma olhada atenta nesses textos milenares, o número 3 aparece o tempo todo como um mecanismo de travamento estrutural e legal, exatamente igual àquele chassi geométrico que vimos na física. O tabernáculo era dividido em 3 partes espaciais, a Arca de Noé foi projetada com 3 pavimentos para distribuir bem a carga, a validação das leis precisava de 3 testemunhas e até todo o sistema teológico do Novo Testamento dá o seu boot, a sua inicialização, rigorosamente no terceiro dia. Além disso, o número 7 também bate ponto constantemente. Ele sempre aparece quando um script na narrativa chega a 100% de execução ou quando um sistema é finalmente energizado. Tem os 7 mergulhos de Naaman no rio para redefinir a biologia dele e limpar um erro de sistema, as 7 voltas no 7º dia para atingir uma ressonância mecânica que derrubou as muralhas de Jericó e, claro, de forma bem simbólica, as 7 lâmpadas da menorá que ficavam permanentemente acesas, indicando que a fiação de todo aquele sistema estava devidamente energizado. Juntando todas essas pontas e disciplinas tão diferentes, a conclusão apresentada pelo material é fortíssima. Construir a matéria física foi só um meio para chegar a um objetivo muito maior. A tese defende que a criação só faz sentido lógico completo quando compreendida como um sistema dinâmico, totalmente comissionado e que roda permanentemente em malha fechada com o seu construtor. Então, enquanto a gente processa toda essa estrutura fascinante que interliga quarks, propriedades da água, eletricidade, astrofísica e teologia antiga numa única matriz, fica aquela pergunta forte na cabeça. Se realmente habitamos um cosmos incrivelmente engenhoso e movido a propósito, operando igualzinho a um circuito comissionado e energizado sob carga, o que isso significa sobre o nosso papel e o nosso destino dentro dessa grande rede de dados? É sem dúvida o tipo de reflexão profunda que muda a forma como olhamos para as estrelas e deixa aquela vontade imensa de investigar e aprender ainda mais.